E agora vamos falar sobre o chatbot. Como funciona o chatbot e como fazer aqui algumas automações para facilitar o seu atendimento. Primeiro, a gente deve vir aqui na barra lateral esquerda, no desenho do robozinho, e criar bot. Aqui tem algumas formas da gente utilizar. Então, vou mostrar algumas formas e depois vocês podem adaptar para o que mais se necessitem no seu atendimento. Primeiro eu vou definir aqui o nome do que vai ser esse bot. E aqui eu posso definir se eu quero que ele funcione em grupos ou não. Senão ele vai funcionar só em quem mandar mensagem como pessoa. Aqui eu vou colocar quais são os gatilhos que vão fazer ele funcionar. Por exemplo, alguma coisa que contém na mensagem, alguma palavra que ele tenha falado, ou uma mensagem exata que a pessoa precisa falar para ativar o bot, ou se é qualquer primeira mensagem que a pessoa te envia que o bot se inicia. Quando um contato envia uma primeira mensagem, você pode, por exemplo, criar um bot para enviar a tua mensagem rápida de boas-vindas. Então, aqui, quando é a primeira mensagem do cliente ou a primeira mensagem do dia. Então, você vai definir aqui qual que é a melhor opção para você. Vou colocar aqui que é a primeira mensagem do cliente, para a gente dar aquele boas-vindas. Então, o cliente mandou a primeira mensagem, você vai adicionar aqui qual que é o próximo passo. Então, teremos as opções de escolher por mensagem rápida, que a gente já fez, ou mensagem de texto criada na hora, ou mensagem de voz. Também tem as ações que ele pode fazer, que é esperar, transferir para o usuário, adicionar ou remover a etiqueta do cliente. Então, aqui eu quero que ele envie uma mensagem rápida. Vou selecionar aqui mensagem de boas-vindas e vou salvar. Então, toda vez que algum novo contato chegar, ele automaticamente vai enviar mensagem de boas-vindas quando for a primeira mensagem daquele cliente. E aqui eu posso adicionar mais alguma coisa, como uma ação de transferir para algum usuário, depois de dar boas-vindas, e aqui selecionar o usuário e salvar. Ou também posso adicionar mais coisas, como esperar, aí vai do teu jeito que for ser feito o atendimento. Agora é só salvar. Então esse é o bot, deixa eu editar o nome aqui, de boas-vindas. Boas-vindas, primeiro contato. E agora eu vou fazer um bot para ele responder somente se for enviado alguma palavra específica. Por exemplo, uma pessoa que solicita o atendente. Então, eu quero aqui que a pessoa fale na mensagem atendente. Então, por exemplo, ela pode falar, quero falar com o atendente, gostaria de falar com o atendente. E aí, ele vai fazer aqui uma ação de transferir para o usuário. Vamos melhorar. Ele pode vir aqui, adicionar uma mensagem de texto, né? Certo? Irei enviar para o atendente. Salvar. Então, eu inverti aqui o passo. A pessoa solicitou um atendente. Ele vai esperar 5 segundos e vai responder que vai enviar para um atendente. E logo em seguida, ele vai fazer a ação de transferir para o usuário. Esse aqui. Se tiver outros usuários, irá aparecer aqui para você selecionar. Isso serve tanto para você transferir o atendimento, por exemplo, quando você tem um atendente do comercial, outro do financeiro, e você pode definir aqui o que é que ele está solicitando na mensagem, o que ele tem na mensagem, para você definir qual que é o usuário que você vai marcar aqui, para ele mandar para o usuário certo. Então, vamos fazer um teste. Sempre lembre de clicar para salvar. Aqui você consegue ver o bot e se ele está ativo. Então, na prática, quando chega a mensagem que contém a palavra atendente, ele automaticamente responde e já transfere o atendimento para o usuário. Então, vou mostrar na prática como você faria para adicionar mais ações nesse autoatendimento.
Por exemplo, uma empresa que tem vários atendentes ali, como um setor de financeiro, um setor de comercial, como que você vai direcionar isso? Então, criando um novo bot para essas novas funções, vamos aqui definir o nome e colocar como que ele vai iniciar. Primeiro eu quero que ele envie aqui um boas-vindas na primeira mensagem do cliente. Vou escolher aqui a opção de mensagem de texto, que eu prefiro criar aqui na hora. E aqui eu vou dar a opção para o cliente escolher qual setor de atendimento ele precisa. Não vou colocar a opção aqui nessa primeira mensagem, eu salvo e crio uma outra mensagem aqui com as opções. Porque eu quero que esse cliente escolha uma das palavras que eu estou colocando para eu usar essa palavra no próximo bot que eu vou fazer, que vai ser o da ação de transferir. Vou deixar opções de setor comercial, financeiro e suporte. Para o bot fazer a transferência corretamente para cada usuário, a gente precisa criar ele com uma nova ação para cada tipo de resposta que a pessoa fizer. Aqui, se eu clico para transferir direto, ele não vai responder por mensagem. Se a pessoa escolher comercial, ele não vai transferir. A gente precisa fazer um novo bot com a opção de contém na mensagem e a palavra que você escolheu. Então, aqui tem o setor de atendimento. Eu vou fazer o bot aqui para transferir para comercial. Dando aqui o gatilho de contém na mensagem comercial, se a pessoa escolher comercial. Então, aqui ele vai mandar uma mensagem de texto e aí transferir seu atendimento. E logo em seguida ele vai fazer a ação de transferir para um usuário. No caso aqui você vai escolher qual usuário. Pronto. Então, se a pessoa escolher, por exemplo, o atendente aqui do financeiro, então você vai ter o bot do transferir para financeiro. Então, aqui contém na mensagem que quer falar com o financeiro. E aí você vai colocar aqui uma ação de mensagem de texto, né? Irei transferir para financeiro. Vai transferir e você vai selecionar qual é o outro usuário aqui da tua conta que é responsável pelo financeiro. E vai salvar. E assim por diante. Para cada tema que você precisa, você primeiro vai fazer uma introdução ali das opções que a pessoa precisa, como aqui do setor de atendimento, né? Dei 3 opções. Quando a pessoa responde uma delas, eu tenho aqui uma ação específica para cada coisa, seja transferir para o comercial, para o financeiro e etc. Vamos ver na prática como vai ficar. Eu falei, quero falar com o comercial, ele já respondeu, certo? Irei transferir seu atendimento. Aqui, veja que ele respondeu muito rápido, né? Seria interessante adicionar um intervalo aqui antes dele me responder. Então, aqui para transferir, eu posso vir aqui e adicionar uma ação de esperar. Vou colocar aqui 10 segundos. Aí, como eu adicionei aqui embaixo, eu pego e arrasto, que é a primeira coisa. O passo 1, ele vai esperar. E aí, depois ele manda mensagem de texto. E eu posso pedir para ele esperar um pouquinho, só para parecer que ele vai transferir. Mais 5 segundos. E depois ele transfere. Daí fica mais natural. Botiçal. Vou fazer novamente. Então, ele vai aguardar um pouco e depois vai responder. Agora sim, já ficou mais natural. Ele mandou a mensagem, agora ele espera um pouquinho e depois transfere o atendimento. Já fica muito mais tranquilo de
acompanhar ele trabalhando. E essa foi uma introdução ao chatbot. Você vai personalizar ele conforme a sua necessidade. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte.